Você acha que é difícil implantar? Porque quando a gente vê o seguinte, fala meio ambiente, a gente já deu 2 exemplos aqui fáceis. Você falou um, eu falei outro. Social, você acabou de falar, né? Você possibilitar a diversidade e inclusão dentro da empresa, na admissão, você possibilitar treinamento. Porque quando fala de social, a gente está falando desde condição de trabalho, relação de trabalho, até do direito humano. A gente não está falando só de botar todo esse... colocar, não, mas ser diversidade é você colocar o pessoal da LGBTQIA+. Não, a gente não está falando disso, não. A gente está falando o seguinte, é uma questão também humana, de relação de trabalho. É você ter manuais de conduta, manuais de relacionamento, é você ter as coisas estarem claras, de você propiciar um ambiente legal de trabalho. E governança. Você acha que custa caro, realmente? Porque eu entendo que a gente pode, numa simplificação e de forma muito objetiva, ter N ações que melhorem esses ambientes, social, governança, né, e meio ambiente. É a minha visão. Mas você que está na área, que fez treinamento aí no INSPER, que conviveu com empresários, né, que trabalham no ramo, que conviveu com empresas que prestam consultoria no ramo, como que está essa visão a nível Brasil, a nível de empresa multinacional aqui, em relação ao custo de implantação? Então, só um passo antes de responder objetivamente, eu acho que o custo, digamos, não financeiro, né, mas o custo imaterial da implementação, que é o mais, digamos, difícil, é a mudança de cultura de gestão, que foi o que você mencionou. Primeiro, ainda que eu mostre que, né, eu como professora, como consultora, você como contador, enfim, ainda que se apresente um plano super estratégico mostrando que o impacto do retorno do CAPEX, por exemplo, vai super fazer sentido no médio e longo prazo ali, se antes eu não tiver mudança de cultura do gestor, e aí digo do dono da empresa, tudo vai ser em vão. Então, assim, e como que a gente muda a cultura? Na nossa geração que não se fala disso, porque antes falar de ESG, falar de Verdade. Abraçar a árvore. Como que a gente muda a cultura? É verdade. É isso. Avisa, não. Esse povo que abraça a árvore. É isso. Antes a gente falava... É isso. Né? Quando a gente falava da palavra sustentabilidade, Greenpeace, abracei a árvore. Não, né? Era isso. A nossa geração, infelizmente, era essa. Tanto que chegou onde chegou, né? O mundo, né? Mas assim, e aí como que esse processo cultural começa? Dentro das nossas ações diárias, rotinas dentro de casa. Quando a gente faz isso dentro de casa, quando a gente começa a implementar que eu posso reciclar, como você mencionou, que eu posso ter um cuidado, separar, que eu posso tratar bem os funcionários que trabalham na minha casa, os empregados domésticos, que eles não são... Quando eu começo a tratar bem essas pessoas, que eu posso ter conversas sinceras entre marido e mulher, entre companheiros, né? Quando a gente começa a ter essa mudança de cultura dentro da nossa casa, automaticamente isso vai Você leva para dentro do refletir. ambiente externo. Então, assim, isso é um ponto. E aí, quando há essa mudança de virada, essa mudança de chave, a gente começa a incorporar, e aí o greenwash ele começa a ser esvaziado. Porque o greenwash nada mais é que pessoas que não mudaram cultura querem implementar no dia a dia das empresas. Consequentemente, essas culturas não vão continuar por muito tempo. Esses projetos. Mas não tem perenidade, né? Eles são pontuais. Então, assim, essa é uma primeira observação. E quando eu falo de custo, quando a gente fala, por exemplo, de vou renovar o meu parque industrial para uma indústria de baixo carbono, vou mudar a máquina, tem custo? Tem. Mas eu tenho rentabilidade. Eu posso ter no médio, curto prazo, no curto, médio prazo, ter um retorno do CAPEX importante. E a nossa pauta. O tributário como uma agenda importante nesses assuntos. Então, o tributário, ele é uma ferramenta pública muito eficiente para a gente conseguir reduzir custo e acelerar. E aí, veja, Carla, não só na área de sustentabilidade. A gente pode dar exemplos, né? A gente vai falar já sobre também como que o TEX pode alcançar governança e impactos sociais. Então, eu penso que, aí como eu trabalho com tributos há alguns anos, né? Ele deve ser uma ferramenta bem utilizada para isso.